Lá, vamos começar aqui mais um ACEP Podcast. ACEP Podcast que completou 90 anos. Estamos aqui na ACEP e temos que agradecer de novo o Estúdio Petrópolis, nosso parceiro aqui da transmissão aqui. Obrigado mais uma vez o Estúdio Petrópolis. Estamos hoje aqui com uma convidada aqui, ó, super especial. Acabou de sair aqui uma outra convidada especial, mas agora tem uma especial igual à última que saiu. Estamos aqui hoje com a Carla Verdran. É isso, Carlinha? Falei o sobrenome certo? É, Verdran. Verdran. Reis. Verdran Reis. É. Carlinha, bem-vindo, Carlinha. A Carla, ela é advogada e ela tem uma empresa que faz cidadania portuguesa. Tô certo? Exatamente. Cidadania, nacionalidade e os vistos para viver legalmente em Portugal. Pô, que legal. Você, então, regulariza a vida da pessoa se quiser viver em Portugal. É isso, Carla? Exatamente. E aqui em Petrópolis, é praticamente exclusividade. Ah, que bom, Carla. Que bom, Carlinha. Vamos falar sobre isso aí. Quem tiver interessado, depois a gente vai botar teu site lá, teu Instagram, para as pessoas seguirem lá. Certo. Mas me conta aqui, você é advogada aqui e lá em Portugal, é isso? Sim, eu sou advogada desde 91, né? Eu me formei na Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. E em 2017 eu mudei para Portugal e me inscrevi na Ordem Portuguesa. Que bacana. Então, é lá e aqui você é advogada. Exatamente. Certo? Você nasceu em Petrópolis? Não. Eu nasci em Duque de Caxias. Meu no pai Rio de era funcionário da Petrobras e eu morei lá até os 13 anos. Pô, que legal. Mas eu sou petropolitana Com de certeza. coração, casada com petropolitano, filhos petropolitanos. Tu é muito petropolitana, igual o Vanei que saiu daqui agora, muito petropolitano. E como é que você foi parar nesse negócio aí? Você já é advogada, seu marido também é advogado, e aí você surgiu como o negócio, você preparar, ser essa pessoa aí que ajuda essas pessoas que não conseguiam e através de você conseguiu ter a cidadania portuguesa. Como é que você surgiu essa ideia? Foi uma proposta, né, principalmente da minha filha, porque ela tinha ido viver na Suíça no intercâmbio. E ela virou, quando chegou novinha, falou: mãe, se eu tivesse a nacionalidade seria muito mais fácil. Isso tem mais de 10 anos atrás. Aí eu falei: sim, seu pai é neto de português. E na época, assim, as pessoas, é muito difícil, não pode. E era uma forma de naturalização. E não poderia passar para os filhos maiores, e sim para os filhos menores. E minha filha ainda era menor de idade. E aí eu comecei a pesquisar, a entrar em grupos, fazer cursos, buscar de onde veio o português, que não tinha nenhuma informação concreta, porque meu sogro perdeu o pai português muito novo. Sim. E não tinha nenhuma informação de onde ele nasceu. Mas aí, com as certidões de casamento, eu fui buscando, né? E graças a Deus tinha algumas informações na certidão de nascimento do meu sogro e casamento dos pais. Aí, através disso que você conseguiu fazer a cidadania. Que seria, o primeiro passo é esse, né? Localizar o assento de batismo do português. Explica isso, isso é muito legal, gente. Esse negócio, esse assento do batismo português é o seguinte: eu já vi a Carla conseguir fazer algumas cidadanias, né, portuguesa de pessoas que já tinham tentado várias vezes e não tinham conseguido. E a Carla, ela vai, a gente chama de aldeia lá, né? Ela vai na aldeia procurar algum registro, não é isso, Carla? Isso. E lá, era igual aqui, né? Por causa da guerra, não tinha um cartório. Ela tem que ir nas igrejas. Não é isso que acontecia? No arquivo distrital. Isso, no início, eu realmente fui, né? Compareci em algumas freguesias, né? E conselhos do interior, geralmente em Vila Real, né? Bragança, para fazer a pesquisa até nos livros. Isso bem no início de 2017, 2018. Mas, a partir desse momento, foi tudo informatizado e tudo começou feito, a ser informatizado. E tudo, né? é solicitado online. Sim. Já tem algum tempo que eu não necessito comparecer ao arquivo distrital. É simplesmente consultar os livros, né, virtualmente. Sim. Pô, mas que era difícil, era no começo, Era. né? Eu lembro que você tinha que ir, tem até de uma amiga nossa que eu lembro que foi Esse lá. caso foi bem especial mesmo. Como é que foi mesmo? É que o português, quando chegou no Brasil, em 1800 e tal, né? Ele
declarou um pai e não era esse pai, na verdade. A mãe era mãe solteira naquela época, imagina, ele era um filho natural, não era um filho legítimo. Mas ele, quando chegou no Brasil, ele botou um pai, né? Ele botou um pai. Só que quando eu fui pesquisar, não tinha o tal com pai e mãe, só tinha lá no livro ele com a mãe, simplesmente. E aí foi um processo bem interessante, porque ninguém desconfiava, né, que ele... Ele chegou, ele deu um nome pro... Era como muito se fosse comum. o pai dele. Era muito comum para não, sei lá, para não ser um filho, né? Filho sem pai. Sem pai, botava um nome... Não tinha esse controle, né? A pessoa chegava... Que muitos não tinham pai por causa da guerra, outros ficaram para trás, veio mãe sozinha com filho, outros... E os registros não eram, assim, bem feitos naquela época, né? Sim. Tinha uma mãe, no caso dele, às vezes colocavam até um sobrenome diferente, que era de um padrinho, ou mesmo homenageando a cidade ou o rio que passava perto. Existem muitos casos que eu peguei que um João de Oliveira, que era o nome comum, Manuel de Oliveira, chegou e colocou Manuel com o nome da cidade que ele vivia, para diferenciar. Olha isso. Já teve um outro que botou um nome do rio que passava. Quando eu fui procurar, não tinha, mas tinha o pai e a mãe igual, só que ele botou o nome do rio que passava da região dele. Isso é coisa de português? Não, é bem... Aí o genealogista vai falar, eu tô cominho. Vai, cada um tem uma característica, né? Cara, mas que interessante. Isso é legal você falar, que as pessoas não sabem desses tipos de história, né? E é legal, cara. O genealogista vai explicar isso direitinho, da onde veio a origem, né? Sim. Aí você tinha que ir lá. Então, esse foi um caso específico que você teve, que não tinha o pai aqui, no caso do nome. Teve que achar lá e você teve que ir lá para procurar e tentar... Sim, todos os indícios que realmente era um português, e uma mãe e o pai. Só que não existia lá no livro, no arquivo distrital, esse pai. Caramba. E aí, quando eu fui buscar, eu vi o inventário também da família, existia o inventário e tudo batia, só que esse português que veio para o Brasil não tinha pai. Só que ele botou um pai quando chegou aqui. Ele colocou um pai. Caramba, muito bom isso aí. É verdade. E tem mais algum outro caso que tu achou assim que foi muito difícil, que tu falou, caramba, não dá e conseguiu? Eu mesmo cheguei a falar para você, né? De esposa é meio difícil, né? Eu tinha até dado uma desanimada, não? Ah, você me desafiou. Desafiei? Eu não posso ser desafiada, porque eu não faço competição, mas quando eu sou desafiada... Como é que foi mesmo? Tem tanto tempo. Como é que foi? Conta aí. Não, isso foi antes, em 2016 ou 2017, né? Você, que a esposa não conseguia. Eu falei, eu vou conseguir. Porque realmente nessa época a esposa só conseguia a nacionalidade se morasse em Portugal. Isso aí. E eu nunca tinha morado lá. Acho que eu tinha feito uma viagem assim, em 2015 lá, assim. Mas assim, eu fui estudando, né, verificando a possibilidade. Eu acredito que a minha nacionalidade pelo matrimônio foi uma das primeiras foi. Sem o tal vínculo, né, efetivo de residência. Eu comprovei na época que eu já tinha uma filha portuguesa, que eu consegui pelo artigo 2º. Tá. E peguei umas declarações dos meus amigos portugueses, inclusive você foi um dos que fez uma declaração dizendo que convivia com a família. E é verdade, né? E é verdade. Sempre colaborou. E o meu vizinho português, que tem 90 anos, né, nasceu em Viseu, ele também me deu uma declaração e eu comprovei esse tal vínculo e também com a filha, e eu consegui. Em 2017, a nacionalidade pelo artigo 3º, que é pelo matrimônio, sem morar em Portugal. Ela foi uma das primeiras, gente, porque de primeira era muito difícil. Era difícil. A pessoa era casada há 20, 30 anos, o marido tinha a nacionalidade, os filhos, mas a esposa era muito difícil ter, né, Carla? E você foi uma das primeiras. Sim. E eu te desafiei. Você me desafiou. Eu falei, eu vou conseguir. E conseguiu. Parabéns, cara. Você é fera. E depois disso tudo, a minha filha conseguiu pelo artigo 2º, que é a forma naturalizada, e o meu filho, maior de idade, não conseguiu. Eu aguardei a lei ser alterada
E eu digo para você, ele foi um dos primeiros bisnetos a se tornar português, com a nova legislação. Eu estava em cima, acompanhando de perto a lei. No momento que foi alterada, eu fiz a convolução da naturalização do meu marido, que era um artigo 6 na época, era uma naturalização por ser descendente como neto. Transformei para atribuição, né, como uma forma originária de nacionalidade, e ele se tornou português originário, e meu filho conseguiu, porque meu marido pôde transmitir para ele de forma originária. O meu filho hoje é filho de português. Que bacana. Que bom. Direto. Inclusive, os filhos dela hoje moram em Portugal, os dois. Não, minha filha está lá nesse momento, já fazendo todo o processo de equivalência de grau médico. Ela é médica formada na FASE. E meu filho já foi comigo desde 2017. No final de 2017, aí eu mudei para Portugal. O negócio estava aumentando os processos. Eu falei, agora eu tenho que morar em Portugal. E ele foi comigo. E agora ele já está na Suíça. Trabalhando no banco, e foi um período inicial muito difícil, né? Porque ele não tinha nacionalidade, a nacionalidade saiu depois. Sim. Mas ele logo foi convocado para trabalhar num banco de Lisboa e depois foi para a Suíça. Que bacana. Já tem 8 anos que ele... 8 anos já, né? Caramba. 8 anos. É muito rápido isso aí. Gente, para você ver como é que é um profissional. Eu conheço, para não mentir aqui, vamos falar 12 a 15 pessoas que eu conheço que não conseguia de jeito nenhum. Tendo um profissional como a Carla, cara, ela vai lá, cavuca mesmo, encontra e consegue, que é o teu direito, cara, né? Então, eu acho que é muito bacana o que você fez. Hoje você já deve ter feito quantas cidadanias? Só que para Petrópolis, que eu conheço... Eu fico até com vergonha de falar assim, porque... Então não fala. É muita gente, não vamos comentar. Gente, mas o que ela fez é uma quantidade assim grande, que vocês não têm noção, e a pessoa fica feliz, porque a raiz, né? Pô, mesmo que for de vô e o pai não era, tem muitos que eram pais e não conseguiam, e a Carla foi lá e conseguiu, cara. Parabéns, uma pesquisa, né, do assento. E assim, Petrópolis tem uma colonização muito grande portuguesa, né? Todos falam da colonização alemã, mas a portuguesa chegou antes até, né? E tem comunidades familiares, até hoje, bem estruturadas e muito mais fácil de conseguir uma nacionalidade europeia. Sim. Porque a alemã realmente não conheço, não sei fazer, mas é mais criteriosa, tem mais exigências. E a portuguesa, hoje, é que eu insisto em dizer, façam logo a nacionalidade, porque tudo pode mudar. Pode encerrar, né? Porque Exato. Tanta gente... Tudo está mudando, a intenção, né, de todos os países é limitar a imigração e, consequentemente, a nacionalidade também vão existir regras mais rigorosas, como já está existindo na Itália. Portugal pode ser a próxima. Aí, gente, vamos correr em cima disso daí. Agora, você teve que visitar muita cidade de Portugal. Carla hoje conhece Portugal. Sim. De tudo quanto é lugar bacana, a Carla conhece. Vai chegar um momento que a gente vai abrir uma agência de viagem, fazer o roteiro de Portugal com a Carla, porque Carlinha conhece tudo, gente, tudo. E essa mulher andava sozinha, tá? De carro lá. Teve mês dela andar 5.000 quilômetros, né, Carla? Sei lá quanto. E sozinha andando por lá, cavucando lá os lugares para fazer a cidadania do pessoal. Na época, existia a possibilidade de levar processos para a conservatória do interior e tinha uma agilidade enorme, conseguia nacionalidades em poucos meses, até semanas, já consegui. Mas hoje, infelizmente, o critério é bem diferente, né? Mudou muito. Mudou. Está mais demorado. Não tem necessidade de correr tanto o país. A minha filha mesmo, né? Tinha uma filha minha não tinha nacionalidade, fui pedir a Carla, em quantos dias foi feito? Olha, eu vou falar, recorde, né? A Mariana foi a nacionalidade mais rápida que eu fiz, 3 dias. Cara, foi muito rápido, né? É porque eu tinha lá e tinha aqui, né? Quando eu fiz por lá, mas é muito antiga também a minha, né, no caso. E aí você deu entrada e conseguiu em 3 dias. Né? Isso, foi naquela época. Foi recorde. Nossa, eu queria tanto que voltasse. Aquela porque época, né? Era uma satisfação para o cliente, era uma satisfação para mim. Todos da família ficavam muito mais empolgados em continuar. Sim. Hoje, assim, todos ficam muito felizes, claro, com a conclusão. Mas leva muito tempo. Muito tempo. E cada dia está ficando pior.
né? E vai ficando. Enquanto é possível, façam a nacionalidade. Porque Caramba. pode mudar e mudar radicalmente. Não só pelo tempo de residência, que já está uma proposta para aumentar o tempo de residência, mas também para de sangue, né? E eu vejo que as exigências são maiores hoje. Eles estão a fim de tirar o bisavô, até vô, né? Eu acho que vai querer só papai, né? O avô ainda tem a previsão legal e vai continuar, né? O bisneto depende de quem está vivo, se é o filho do português ou o neto. E a mãe, sendo mãe, vamos supor, a mulher portuguesa, a vó, conseguia tirar pela avó só? Consegue também, consegue. Né? Isso é análise de cada certidão de nascimento. É uma análise de linha reta. Um irmão pode conseguir, o outro pode não conseguir. Né? Depende de quem, declarou, né? Em quantos anos tinham na época. Isso fez muita diferença, essa documentação, né? Tem que analisar a certidão de nascimento. Sempre tem um remédio aí jurídico para a gente fazer, transcrever nos casamentos dos avós, mas eu não consigo te dar uma resposta sem analisar cada certidão de nascimento. É porque é muito trabalho, gente. A pessoa acha que é só chegar lá, ela leva uma quantidade de documento e volta documento e tem que levar de novo. Já vi essa mulher indo assim 3 vezes. Não, que eu preciso desses aqui, tem que liberar. E traz documento, tira documento. E não é fácil, né? O pessoal acha, não, de repente pelo valor não... Pô, compensa, cara. O valor que é para ela conseguir isso tudo lá compensa muito. Mas me fala aí, dessas cidades de Portugal, qual é que tu... Sem ser que tu mora, tá? Não vem puxar o saco. Não. A minha cidade, o meu concelho de Mafra é o melhor. Não. Cara, é uma briga com a portuguesada. Então, quem não conhece Mafra não conhece Portugal. Aí eu falo, quem não conhece Braga não conhece Portugal. Entendeu? É uma briga, na casa de Portugal, uma briga danada, porque cada um é de um lugar. E aí fala, a melhor cidade de Portugal é tal, e cada um tem a sua, que é a melhor, né? É igual aqui no Brasil, a melhor cidade é Petrópolis, não tem jeito, né? Não existe. Sem dúvida. Petrópolis, cidade imperial, toda essa história. E a mais bonita, então? Mafra, a gente já sabe que está em primeiro, vamos sempre esquecer Mafra. O que tu acha desses lugares que tu foi? Porque você vai muito em aldeia, né? No caso, é roça, gente. Aldeia são as roças. Igual você ir para Minas, um lugar que não tenha muita coisa, tem plantação, então a gente chama de aldeia, não é isso? Exato. Desses lugares, assim. É vila, né? Vila. Hoje eles falam mais vila. Vila. Depois é o freguesia. É freguesia. Que seria o bairrozinho, né? E depois é o concelho, que seria o município. E o distrito, que é o estado, né? Depende, é Braga, ou é Viseu, ou é Lisboa. Sim. Bom, eu gosto muito do norte, né? Você mora lá, quer dizer, você é de Braga, então já está ganhando. Braga já ganhou, olha só. Vila Verde já ganhou. Aí passou, meu pai é de Vila Verde, freguesia de Passou, né? Porque assim, gente, vamos explicar de novo. Lá o estado é conhecido como? Distrito. Aí vem o município... Concelho. E o bairro é freguesia. Freguesia ou vila, né? Dependendo do tamanho, né, da quantidade de habitantes. Legal. Então, o norte, vai chegar lá, vai chegar em Vila Verde, vai. Eu gosto muito de Vila Verde. Ali perto do porto tem Santa Maria da Feira, que é muito lindo. Legal. Assim, Vila do Conde. Vila do Conde é bacana. Né? Hoje, vamos fazer o seguinte. Barcelos também gosto muito. Depois ela vai fazer um roteiro pra gente do norte ali, o que é legal. Ela vai botar lá no Instagram dela, que eu pedi para fazer um mapinha de visitação. Podia fazer, última cidadezinha perto da Espanha, indo para Santiago de Compostela, tem Caminha, que é muito linda. Passa o rio. Perto de Vigo, lá? Perto de Vigo, não? Não, é perto de Santiago de Compostela. É Vigo, né? É Vigo, acho que é Vigo. Acho que é Vigo, sim. Fica bem na divisa. Também é bacana. É bem bonita. Eu gosto muito. É Viana do Castelo. Viana do Castelo. Aquele lado do norte é muito... Tudo é bonito lá, gente. Vale a pena. E quem é que conhece, né, ou não conhece, tem que conhecer Portugal. Tem muita gente que conhece um outro, Estados Unidos conhece e não vai. A gente mesmo tem vários amigos, né, que depois que você começou a fazer, que não conhecia, que hoje está até morando em Portugal, né? E a gente tem exemplo de alguns que já foram na tua casa, não vamos falar nome, mas que já tinha feito 30 viagens para tudo quanto é lugar do mundo e não tinha ido a Portugal. E hoje adora Portugal, né? Muito. Aquela região de Lamego, mas assim, Viseu, depois de Viseu, né? É muito linda as videiras, né? Aquela plantação de uva.
todos, assim, as pessoas geralmente vão morar mais perto das grandes cidades, com a facilidade, as pessoas que estão indo, né? Sim. Mas se der prioridade para morar no interior, eu recomendo. Pô, muito legal, gente. Então vamos supor hoje, eu não tenho a cidadania, não tenho parentesco português, quero morar em Portugal. Você consegue? Como que eu consigo morar hoje em Portugal? Para eu morar em Portugal se eu não tiver cidadania? Olha, hoje só indo com visto. Só indo com visto. Mas não recomendo. Eu não consigo outra coisa. Se eu quero trabalhar, investir em Portugal, eu consigo ter algum documento? Sim. Que nem nos Estados Unidos é assim, né? Então, vamos analisar cada caso, né? Então tem o visto D7, que é o mais realizado. Visto D7, que seria, todo mundo fala que é do aposentado, né? Mas é também para quem tem recursos próprios, rendimentos. Então, qualquer pessoa que tem um rendimento, ou aluguel, ou mesmo dinheiro aplicado, uma aposentadoria, ou aluguel, sei lá, alguma coisa que comprove que tem rendimentos próprios, essa pessoa pode pedir um visto D7. 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 E o outro visto que está sendo muito utilizado agora é o contrato de trabalho. Você não precisa ter o contrato de trabalho, você pode ter uma proposta. E aí vai com visto D2 para trabalho. Tá, então eu não entendi bem. Se eu tenho um recurso aqui, aluguéis, tem isso tudo, eu provando lá, eu posso ter o visto? Tudo é comprovado. Ou é aqui. Lá que eu tenho que ser? Não, eu não estou entendendo assim. Eu tenho que ter alguma coisa lá ou não precisa? Só eu comprovando aqui? Só aqui, passando pelo critério da VFS, que é a empresa contratada do consulado, e é tudo analisado aqui, no solo brasileiro. Né? Tá. Tudo bem que é dentro do consulado, dentro da empresa que eles contratam, mas tudo é feito aqui. A única coisa que vai ter que ser comprovada é um depósito para o visto D7, né, de 12 salários mínimos portugueses para o visto, numa conta portuguesa de preferência. Mas a gente tem conhecimento que tem outras contas internacionais que eles estão utilizando. Ah, legal. Isso é legal. Quer dizer, então, que a pessoa consegue, tem outros vários motivos, né? Agora, a pessoa tem que entender também que a Carla faz isso tudo e tudo acaba aqui no consulado português, né, Carla? Sim. Tudo tem que passar pelo consulado. consulado. Quando a nacionalidade é concluída, meus clientes brasileiros, residentes no Brasil, tem que ir no consulado, tirar o cartão cidadão e depois o passaporte. Então, ela faz todo o trâmite e depois é feito... Isso, é comprovado a tudo documentação. Só acaba lá no consulado, só para o pessoal entender. Senão ele acha que você vai já trazer tudo prontinho. Não, eu trago a certidão de nascimento, que é o assento de nascimento. Aí dá a entrada no consulado e termina no consulado. Biometria tudo. E vai ter o seu documento português, que aí já é o cidadão mesmo, né? Já é cidadão português. Agora, tem muitos clientes que moram fora do país. Né? Aí cada um tem que procurar o consulado mais próximo e agendar para tirar a documentação. E tem casos que é muito distante, outros é difícil. Tem consulados mais que não existe aquele consulado mesmo, que nem tem em vários países. Aí tem que procurar onde que é o mais próximo, onde dá morada e agendar. A pessoa que está morando, por exemplo, nos Estados Unidos, que você está falando, isso. Aí se ele pode dar entrada com você, Flórida, mas você vai ter que procurar por exemplo, peguei agora, em Orlando tem... tem um consulado lá então. Então ficou mais fácil, isso. Por Orlando. E na Flórida também tem em Palm Beach, acho que tem, mas assim, aqueles honorários, né? Não é aquele consulado que nem temos em algumas capitais grandes. Legal, legal. Bom, gente, a gente está falando com a pessoa certa, hein? Para quem é aí, filho de português, então, isso para Carla é molinho, molinho, molinho. Né, Carla? Isso aí, tem que fazer a nacionalidade urgente. E abre portas, né? Imagina você poder viajar para os Estados Unidos simplesmente comunicando. Você não precisa do visto, mas é comunicado, você paga uma taxa, acho que é 50 dólares. 18 dólares, mais ou menos. 18 dólares, né? Faz tudo pela internet. Você não tem mais que ir no consulado para fazer o visto, né? O americano. Uma facilidade. Quem tem a cidadania, né? Estudar na Europa pagando taxas moderadoras de europeu é uma vantagem. E mesmo ter uma proposta de trabalho, não tendo que passar por esses vistos todos, já indo com um trabalho, ou mesmo se candidatando lá.
A CEP Podcast é um oferecimento do Estúdio Petrópolis, sua solução completa de produção audiovisual no coração da região serrana. Visite o nosso site estudiopetropolis.com.br ou clique no link na descrição. Né? Se você com a nacionalidade, você pode chegar lá e já concorrer. Pô, bacana. Isso aqui é muito legal. Eu acho que é oportunidade. E o pessoal, tem algumas pessoas que perderam e hoje estão tristes porque morreu o vô, morreu o pai, não tem mais documento, não tem nada aí. Cai aquele trabalho todo que podia ser muito mais fácil e mais rápido, né, Carla? Que era o que... É quando pega um caso assim, minha mãe que é neta morreu ano passado. Aí eu sinto, infelizmente não tenho o que fazer pela via sanguínea, mas pode ser morando lá 5 anos. Hoje é possível se tornar português, morando legalmente. Tudo tem que ser legalmente. Em Portugal, tudo tem que ser legalmente, né? Certo. Não existe mais a possibilidade, como antigamente, chegar e fazer uma manifestação de interesse e ficar em Portugal. Isso eles cortaram. Então, as pessoas que chegam têm que chegar com visto. É obrigatório. É obrigatório. Existem algumas pequenas exceções, mas não é regra. Não é regra. Que bom, Carla. Tem alguma outra coisa que você queira falar, alguma dica para o pessoal que está assistindo a gente aí? Pode ser sobre cidadania, sobre Portugal, o que você quiser. Assim, a dica que eu dou assim, para as pessoas que eu quero mudar, eu quero viver na Europa, é uma dica não só para quem vai morar em Portugal, né? É uma dica. Eu acho que as pessoas, quando tem que fazer a programação, né? Sim. Eu digo por mim como eu fiz, mesmo tendo conhecimento de Portugal, mas não tendo nenhum parente em Portugal. Eu fui e fiquei 45 dias visitando as cidades, vendo as possibilidades. Eu já trabalhava com nacionalidade desde 2014, mas somente em 2017, quando o volume aumentou, que eu tive a necessidade de mudar. Eu viajei e fiquei visitando. Eu fiquei em Braga, depois eu fiquei em Coimbra, depois eu fiquei em Lisboa. Sim. E nisso eu tirei o melhor desses 3 lugares para saber onde seria o melhor lugar para eu montar. Vou colocar minha morada definitiva. Ter um aluguel, a princípio eu aluguei, né, arrendei. Hoje, graças a Deus, tem um apartamento. Financiamento para brasileiro não é impossível, é possível. Foi o que a gente conseguiu. E viver aquele espaço, viver aquela cidade, ver como os preços, né? Se adapta, já faz aquele pequeno vínculo, né? De algumas semanas e de tentar alugar. Porque o mais difícil hoje em Portugal, infelizmente, é moradia. Né? Não se aluga facilmente, existem muitos critérios, exigências para se alugar em Portugal. Tá aí a dica, gente, para não ir, né, solto, chegar lá, quebrar a cara e ter que voltar, né, Carlinha? Para não ter mais aquela esperança de chegar no país e não ter como se manter. E ver do que a gente vai viver lá, né? Porque existe trabalho, mas os salários são baixos, não são altos. Sim. Quem não tem algum recurso do Brasil, no início pode ser muito difícil. Sim. Tem que levar uma reserva. É isso aí, gente. A gente está chegando no final, Carla. Só para o pessoal saber aqui, a Carla faz para o Brasil inteiro, tá, gente? Não é Petrópolis, não é porque ela mora em Petrópolis. Ela faz para o Brasil e fora do Brasil, né, Carla? Olha, eu tenho clientes, como eu já falei, nos Estados Unidos, na Suíça, em Hong Kong, na Austrália. Olha aí, gente. Na Irlanda. Caramba. Esses são alguns. Estão espalhados nas Ilhas Canárias, já fiz para várias pessoas espalhadas. E, assim, graças a Deus, é tudo indicação. Não é pela... eu trabalho no meu Instagram, mas a minha indicação... Perfeito. É o que funciona. Que bom. A gente está chegando ao final aqui com a Carla Verdran. Verdã. Agora falei. Verdã Reis. Carlinha, quer deixar algum outro recado? Quer falar mais alguma coisa? Não, eu pedi para as pessoas seguirem, né? Cidadania Portuguesa Rio no Instagram. Carla Verdã. Cidadania Portuguesa Rio. É a minha empresa de cidadania. Tá.
tem uma empresa constituída. E segue lá o perfil, vai ser interessante trocar experiência com vocês. Que bom, Carlinha. Obrigado, Carlinha, mais uma vez aqui por participar aqui e aceitar esse convite. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de ter vindo aqui explicar isso para os nossos amigos aí que têm interesse de ter a cidadania. Tá? Obrigado mais uma vez. De nada, muito bom falar Obrigado, com vocês. gente. Obrigado aí mais uma vez aí pela audiência aí.